Exatamente, e cada vez mais, né? Depois que eu descobri a espiritualidade, porque antes eu falava que eu descobri que Deus existia, eu descobri Deus, ou Deus apareceu pra mim, e aí eu mudei um pouco disso, porque eu tava agora na África, Sim. e aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Deus, você não descobriu Deus, Deus não apareceu, Deus se revelou pra você, ou seja, ele sempre esteve contigo, mas ele se revelou. Por quê? Porque a sua trajetória, ela impacta a vida de tanta gente justamente pelo fato de ter tido uma revelação. Claro. É muito mais impactante quem viveu os dois lados do que quem de repente já nasceu dessa forma. Então, Você já parou para pensar nisso? Tudo que você viveu no passado foi uma preparação para que hoje você possa estar desempenhando essa missão de impactar todas essas milhões de vidas que o grupo impacta. Não, essa revelação, essa descoberta é muito poderosa, né? Quando você vê, né? Eu não sei muito como Mas você era uma pessoa cética? Você era uma pessoa... Agnóstica. É uma pessoa que, no final das contas, como eu nunca tive isso como prioridade, minha prioridade era trabalhar, ficar rico, ganhar dinheiro e etc. Eu nunca tinha parado para pensar em outra coisa. No momento que você para para pensar em outra coisa, você reflete. Quando eu comecei a refletir, respostas começaram a aparecer. Eu falei, caramba, olha que loucura. Mas não é que eu nunca tinha desafiado Deus, né? Não é que eu achava que Deus não existia. Eu acreditava que alguma coisa existia, porque de uma forma lógica e racional, algo veio, algo criou alguma coisa, porque não tem como tudo ter vindo do nada. Claro. Né? Alguém fez isso, algo fez isso. Chame como quiser. Mas o que era isso? Não sei, né? Não tinha essa reflexão. De repente, Deus se revelou para mim em determinado momento, e aí foi bonito, mágico. E você sabe que muitas vezes o Eterno está esperando a pessoa dar o primeiro passo. Uhum. Muitas pessoas desperdiçam um bom tempo de suas vidas porque a meritocracia precisa existir. Se Deus revelasse para ele, sem ele fazer algo em contrapartida, isso seria vergonhoso. Qual é o mérito? Qual é a semente que ele plantou? Então, para que a recompensa seja máxima, ela tem que ser fruto do seu esforço. Então, na sua bondade infinita, ele nos coloca em testes, ele nos coloca em cenários de adversidade, de dificuldade, justamente para que a gente possa extrair de dentro do nosso eu interior essas forças ocultas que nos levam até o endereço que a gente precisa chegar, que a gente foi criado para chegar, na verdade. Só que quando você começa a falar sobre esse tipo de assunto, né? É profundo, é profundo. É um assunto profundo que nem todas as pessoas têm maturidade, estão preparadas para isso, tomaram tempo para refletir sobre, e a gente começa a chegar em algo extremamente profundo que se difere de inteligência, que seria sabedoria. Sim. Para falar sobre esse assunto, você precisa de sabedoria. Sim. Né? Mas o que é sabedoria? Sabedoria tem muitos ângulos diferentes. Então, o tópico de hoje vai ser sabedoria, Ravi. Perfeito. Então, eu queria começar te perguntando de uma forma ampla. O que é a sabedoria? Você sabe que o judeu reza 3 vezes por dia, né? 3 vezes? 3 vezes por dia. Shaharit Minharvi, de manhã, de tarde e de noite. Eu fiz um shabá uma vez com um rabino amigo nosso e, bicho, era 3 redas, eu nem sabia quantas redas. O Shabat ainda tem outras orações, mas o Shabat, na verdade, é uma desconexão para a gente poder se conectar. Daqui a pouco a gente fala sobre a essência do Shabat, porque ela é benéfica para o mundo dos negócios também, o espírito do Shabat. Mas o judeu reza 3 vezes por dia. De manhã, quem instituiu a reza da manhã? Abraão, patriarca. Quem instituiu a reza da tarde? Yitzhak, Isaac, o segundo patriarca. Quem instituiu a reza da noite? Yaakov, Jacó, o terceiro patriarca. E nessas orações são encontros marcados, uma proximidade muito intensa entre a criatura e criador, ao ponto de nós chamarmos Deus de você. Não tem uma proximidade maior do que você chamar alguém de você. Então nós falamos Baruch Atah Hashem. Abençoado você, Hashem, Deus. Então a proximidade assim muito intensa. E dentro dessa reza nós fazemos 18 bênçãos. E uma delas, na minha opinião, é a mais importante, que você vai gostar, que você vai começar a fazer. A gente pede sabedoria. A gente fala Ronen Adat. Baruch Atah Hashem Ronen Adat. Que me dá a sabedoria. Nós pedimos a sabedoria. Que inteligência é diferente de sabedoria. Você pode ler muitos livros, você pode ser muito culto, mas você pode ser um fracassado. Existem muitos QIs elevados que fracassaram, porque não souberam aplicar o conhecimento acumulado. Então, sabedoria, na definição judaica, é a arte de você aplicar tudo aquilo que você acumulou de conhecimento em algo tangível, em algo real, que só você pode aplicar, que só você pode criar, que só você pode desenvolver. Porque não existe uma impressão digital igual a outra na face da Terra. Já parou para pensar nisso?
Cada ser humano é único e foi criado com uma missão específica que só ele pode desempenhar e mais ninguém. Não, e aí você fala sobre sabedoria, né? E você difere isso de inteligência, e tem tanta gente, de fato, tão inteligente, Sim. QIs altíssimos, elevadíssimos, que lê pra caramba. E, no E final que das não contas, venceram. Não venceram, né? Então, você tem muita gente que tem pouca inteligência racional, cognitiva, eventualmente. É verdade. E cheio de resultado. E você fala, qual que é a diferença? E aí, quando a gente tenta trazer para algo um pouco mais prático, técnico, né? Menos subjetivo, mais objetivo, eu reflito muito sobre a sabedoria, ela se divide em 3 partes, Ravi. Vê se faz sentido, né? Sob a ótica judaica da coisa, né? Para mim, a sabedoria, ela teve com basicamente o conhecimento, Sim. né? Uma parte da sabedoria, a compreensão Perfeito. e a aplicação prática. E essa aplicação prática, ela é individual de cada um. Está Exatamente. correto o seu pensamento. Mas precisa existir, né? O estudo, antes de mais nada, que é o Aham. principal preceito judaico, é o estudo. Perfeito. Então Se você olha você- para os fatos, você olha para você adquire Acumula esse conhecimento. Uhum. A tua interpretação. Agora, de acordo com o que você já acumulou de conhecimento, só você pode desenvolver algo novo que ninguém nunca criou, que ninguém nunca falou. Tem um pensamento que ele faz parte da nossa visão. Se ninguém fez, eu sou obrigado a fazer. Isso é um preceito judaico. É uma visão judaica, é um fundamento judaico. Se ninguém fez, por que eu vou fazer? Não, se ninguém fez, você é obrigado a fazer. Essa que é a visão correta. Mas isso é muito diferente da lógica empreendedora. Sim. Porque assim, na minha cabeça, né? Se eu vejo algo que ninguém fez, eu não me desafio de tal forma onde, que interessante. Eu entendo o seguinte, a probabilidade de dar certo é muito baixa, então eu não vou fazer. Eu vou fazer o que Não, já isso deu é certo. diferente do que você analisar o nicho. Você tem que analisar o nicho, você tem que analisar o mercado, você tem que ver aonde foi os acertos, onde foram os erros. Mas, por exemplo, se você perguntar para um israelense o que você quer ser quando crescer, para uma criança na rua, ele vai responder, eu quero ser um CEO de startup. Pode fazer esse teste. Porque faz parte da cultura judaica solucionar problemas. Faz parte da cultura judaica deixar um legado. Faz parte da cultura judaica iluminar a sociedade maior por intermédio desse compromisso com a vida que recebemos há mais de 3.300 anos atrás. Então tem uma característica do povo judeu que é a chutzpah. O que é a chutzpah? Título de um livro incrível. Que você já leu, inclusive. Se você não leu, eu vou mandar entregar aqui. Sim, eu peguei lá em Jerusalém. É um livro que mostra esse espírito de ousadia com propósito, que é o atrevimento. É você... Puxa, se ninguém fez, então eu sou obrigado a deixar esse legado, eu sou obrigado a solucionar essa questão. E o empreendedorismo na visão judaica é uma ação altruísta. Olha que interessante. Empreender pela visão do judaísmo é fazer a diferença na vida dos outros. Toda a prosperidade que envolve as finanças é um meio para chegar até um ideal nobre, para chegar até um fim específico. Um dos meus mentores é o Eli Horn, Sim. que é o grande filantropo, o fundador da Cirela. Ele já falou diversas vezes em entrevistas que a empresa dele é um meio para ele poder fazer a filantropia e influenciar outros CEOs e outros empresários a praticarem a filantropia. Por isso que ele prospera, por isso que a empresa está onde está, porque ele tem um sócio. Quando você enxerga as coisas dessa maneira, você está trazendo um ideal nobre por detrás dos seus empreendimentos. Então é impossível não prosperar. Você tem um bom sócio, Sim. igual você. Você trouxe aqui causas nobres para o grupo. Sim.